Vamos fazer nesta videoaula uma aplicação do conceito de determinação de retas assíntotas verticais e horizontais de uma função. Então vamos lá. Dada a função f de x igual a 3 menos 4 menos x quadrado, eu quero que você calcule as assíntotas verticais, horizontais e depois esboce o gráfico. Eu sugiro que para o esboço do gráfico você use um aplicativo. O GeoGebra, por exemplo, ou Grafimática, Nós temos tutoriais lá na nossa página do GEMAF que tratam do uso desses aplicativos gráficos. Então vamos lá. Primeira coisa que devemos fazer é verificar o domínio da função. Como se trata de uma função fracionária, nós não podemos ter o denominador igual a zero. Portanto, eu terei que ter o x menos 2 diferente de zero, o que me leva para x pertencente a r, tal que o x seja diferente de 2. Ou seja, qualquer valor real que seja diferente de 2 atenderá às condições da função. Não há nenhuma restrição, exceto para o 2. Então, é neste valor que nós analisaremos as assíntotas verticais, ou seja, eu vou calcular o limite da função quando o x tender a este valor de restrição. Então, não se esqueça, como a restrição se faz em relação ao 2, é em relação a ele que eu calcularei o valor limite da minha função para ver o que está acontecendo. Então, vamos lá. Lembrando que para calcular o limite da função quando o x tende a 2, eu tenho que fazer o cálculo dos limites laterais, ou seja, eu tenho que verificar o valor limite da função quando o x tende a 2 pela esquerda e o valor limite da minha função quando o x tende a 2 pela direita. Somente aí é que eu posso concluir pelo valor limite da minha função. Então, calculando o limite 2 pela esquerda, entrando com o valor de tendência, note que aqui eu entrarei com um número um pouco menor que 2. Por quê? Porque é 2 pela esquerda. Portanto, se isto é um número menor que 2 e muito próximo a ele, o resultado desta subtração dará algo muito próximo de zero e negativo, porque o 4 é positivo. De modo que a resposta será 3 menos infinito. Por quê? Porque sendo o denominador um número muito grande, a tendência disto é ir a zero. Então, 3 menos infinito que dá menos infinito. Portanto, o limite pela esquerda resulta em menos infinito. Calculando o limite pela direita, entrando com o valor de tendência, nós temos aqui. Note que este valor agora é 2 pela direita, portanto, ele é maior que 2, o que me faz concluir que o resultado desta subtração será algo positivo. Elevado ao quadrado, positivo. Positivo por positivo, 4 dividido por isto, vai dar positivo. Só que o denominador é algo muito grande, portanto, isto aqui tenderá a ser zero. Desculpe, a ser infinito. Porque o denominador é muito pequeno. Então, 3 menos infinito resulta em menos infinito novamente. Então, como eu tenho os limites laterais existentes e eles são iguais, o que eu concluo? Eu concluo que o limite da função realmente existe. Portanto, eu tenho que, conforme a definição, x igual a 2 é a equação de uma reta assíntota vertical à função dada. Calculando as assíntotas horizontais, para o cálculo das assíntotas horizontais, eu tenho que fazer o cálculo do valor limite da função quando ela vai tender a mais infinito e depois quando ela tender a menos infinito. Eu coloquei mais ou menos aqui por uma questão de espaço, pode ser feito, não tem problema algum, mas a cada hora eu calculo um valor diferente, uma para mais, outro para menos. Então, entrando com valor de tendência,
e fazendo as duas análises simultaneamente, note que aqui, entrando mais ou menos infinito, né, a diferença é que daria mais infinito ou menos infinito. Só que ao elevar ao quadrado, o denominador sempre será um número positivo. Dividindo um número positivo por outro positivo, eu obtenho um número positivo, né? Então, não interessa se o infinito que entra é algo muito grande negativo ou algo muito grande positivo. Ele sempre será positivo. Positivo por positivo, positivo. Como isto aqui é muito grande, 4 dividido pelo denominador incomensurável vai tender a 0. Portanto, 3 menos 0 resulta em 3. O que é que significa o 3? Significa o valor B da nossa definição. Portanto, nós temos realmente uma assíntota horizontal, ou seja, a reta y igual a 3 é uma assíntota horizontal da minha função. Agora eu vou fazer o gráfico, e para fazer o gráfico, não perder muito tempo com ele, eu vou usar o software GeoGebra, né? Ou você deve usar o software GeoGebra. Então, vamos lá. Marco o eixo XY, se não usasse o software GeoGebra, faria uma tabela com os valores de x e obtendo as imagens respectivas. Então, aqui marquei a reta x igual a 2, que é a assíntota vertical, tracejada, né? Porque não é gráfico, é simplesmente uma indicação. Marquei a reta y igual a 3, que é uma assíntota horizontal, e com a lei de formação da função, monto uma tabela, entro com valores de x, obtenho valores de y e consigo o gráfico da minha função. Está lá a minha função. Então, para cada valor x que eu entre aqui, exceto o 2, né, porque ela não se define para x igual a 2, eu terei o gráfico da minha função que resulta em algo desse tipo. Caso você não queira fazer a tabela, você pode usar o aplicativo GeoGebra. Então é isto. Portanto, eu tenho aqui as minhas assíntotas horizontais, aliás, assíntota horizontal e vertical, né, que são aquelas retas para a qual a curva tende sem jamais alcançá-la. Então, para que você possa realmente perceber o que você está fazendo e compreender, você terá que estudar, praticar. Caso contrário, não vai surtir grande efeito.